aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e este é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje, gente, feliz ano novo! Uhul! Vamos começar 2026 com o clima lá em cima. E claro, vamos falar de resoluções do ano novo, né? Então, eu sei que a gente começa o ano sempre prometendo muito, mas será que a gente sempre entrega? Vamos ver isso aí! A ideia hoje, né, é justamente a gente comentar sobre essas resoluções de ano novo. Eu tenho uma matéria aqui da Infomoney que eu quero ler para vocês com 7 dicas, né, relacionadas aí às resoluções. E, enfim, quero conversar com vocês sobre isso, dar mais dicas, ajudar vocês aí a começar o ano com tudo para ser um ano assim incrível, maravilhoso, né, que vocês realizem tudo que vocês almejam, que vocês consigam ter mais tempo para passar com as pessoas que vocês amam. E consigam se dedicar aí aos seus projetos pessoais, às suas artes, seus negócios, enfim. Vamos conversar aqui sobre como estipular melhor, né, essas resoluções e como transformá-las em metas, enfim. Tudo isso que é muito importante para que a gente não perca o ritmo já no segundo mês do ano, né, gente? Então é isso. Vamos começar? Então, mais uma vez, feliz ano novo. Muito obrigado por vocês que acompanharam o podcast em 2025. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a quem está conhecendo o podcast agora em 2026. E vamos junto, então, começar o episódio de hoje. 7 dicas para fazer suas resoluções de ano novo e cumpri-las ao longo de 2026. Como eu comentei, gente, essa daqui é uma matéria da Infomoney, tá? O link para vocês lerem ela na íntegra vai estar aqui na descrição do episódio. Mas eu vou passar só pelas dicas mesmo, tá? Então não vou ler a introdução. E aí a gente vai acompanhando aqui o que fala, que eu acho que é o principal conteúdo aí sobre isso, tudo bem? Então, primeiro passo, as listas. Faça uma lista sem julgamentos de tudo que você quer fazer no ano que vem. No caso, esse ano, né? Porque a gente já está em 2026. Desde coisas pequenas até projetos maiores. Nesse primeiro momento, não é preciso detalhar. Apenas coloque no papel tudo o que vier à cabeça. O resultado tende a ser uma lista grande, que será deixada de lado temporariamente. Depois, volte a ela com mais calma e defina prioridades. Mesmo que tudo pareça importante, a realidade impõe limites. Entre trabalho, deslocamentos e horas de sono, sobra pouco tempo para os projetos pessoais. Ana Laura Lobo, que é uma gestora de projetos, tá, que está colaborando aqui com a matéria, sugere dividir as metas em 3 grupos: as urgentes, as que podem ser agendadas, e as importantes, mas que podem ficar para outro momento. Concordo em gênero, número e grau, gente. É muito importante a gente fazer essa distinção, e eu acho muito importante você ter listas ou anotações, enfim, sabe, algo, principalmente se for a punho, que você possa visualizar, que você possa entender, né, a sua linha de raciocínio, o que você está priorizando, o que você não está. Eu apoio demais essa questão da organização mental, tá? Principalmente através de listas ou mapas mentais, enfim. A ferramenta vai de cada um, mas eu acho importante ter esse tipo de organização. Caia na realidade. Na virada de ano, a gente tem uma falsa percepção de que existe um eu do passado e um eu do futuro que está pronto para cumprir aquilo que eu nunca consegui por anos, explica a cientista comportamental Gil Tessitore. Acho que é assim que fala o nome dela. Revisite o seu passado para entender o que está funcionando na sua vida atualmente, o que vale a pena continuar e o que você quer parar. Algumas pessoas usam ferramentas como a roda da vida para avaliar diferentes áreas, mas o mais importante é aprender com a própria experiência. Apesar da sensação de recomeço, a rotina conturbada continuará existindo. Sinto dar essa notícia para vocês, tá, gente? Por isso, traga as metas para a sua realidade. Ela diz aqui: se eu quero me tornar fluente em francês, por exemplo, isso significa o que no meu dia a dia? Ouvir podcasts nessa outra língua, fazer aula com um professor, comprar um livro didático, ler algo nessa língua 20 minutos depois do meu almoço. E aí se questionar, eu tenho tempo para isso? Eu tenho dinheiro para isso? Exemplifica ela. Concordo em gênero, número e grau de novo, gente. Eu acho que avaliar a nossa realidade é muito importante, né? Então não adianta a gente querer começar o ano achando que vai chutar o pau da barraca, que a gente vai transformar a vida de, né, cabo a rabo.
sendo que a gente sabe que na realidade não é bem assim, a gente tem uma rotina para cumprir, a gente tem deveres, né, que acabam sugando muita gente. Nesse meio tempo também tem os imprevistos que não estavam no nosso escopo, né, a gente às vezes não conseguiria nem prever ou imaginar que determinadas coisas iam acontecer e impactar a nossa rotina, seja para o bem, seja para o mal, né, não estou nada dizendo aqui de coisas só negativas, mas quem sabe você não ganha uma mega da virada, né, não ganha uma loteria aí e muda todos esses planos, então ter essa visão da realidade é muito importante. E eu gostei disso de falar aqui, né, do eu do passado, do eu do futuro, como se, nossa, agora eu vou mudar, né, como se, porque eu quero, sei lá, abraçar um novo desafio, isso quer dizer que eu já esteja 100% pronto para esse desafio. E eu concordo, é uma transição, tudo que é novo envolve aprendizado, né, então tem que ter uma curva de aprendizado ali, que você tem que se propor para não se frustrar depois, né, ou não criar falsas expectativas. Então, bem bacana essa dica aqui. Próxima. Planejamento de metas. Com uma lista mais realista em mãos, transforme metas em projetos, dividindo-as em pequenas etapas. Gente, eu falo sempre isso aqui no podcast, tá? Quem ouve ele com regularidade já ouviu essa dica aqui. Quando a gente tem uma visão de médio e longo prazo, a gente se vê muito distante daquilo e isso desmotiva. Então, quanto menores forem os passos, mais confiante eu fico de que eu vou conseguir dar conta, indica Gil. Juntar dinheiro, por exemplo, é vago. Já definir o objetivo de investir 20 mil até dezembro de 2026, poupando cerca de 2 mil por mês, torna a meta mais clara e mensurável. As pequenas vitórias ao longo do caminho ajudam a manter o engajamento. Não é sobre ter ânimo apenas no começo, mas sustentar o processo no médio e longo prazo, reforça o especialista. E eu concordo. Como eu falei, eu sempre dou essa dica de você dividir os grandes projetos, os grandes sonhos em pequenas metas, em projetinhos, né? Porque, primeiro, você consegue mensurar isso, né? Então, saber em que estágio de realização disso você está é muito importante, isso vai te motivar bastante. Porque, realmente, se você olha assim, preciso de 20 mil para fazer uma viagem. Cara, 20 mil é muita grana, você não vai conseguir do dia para a noite. Agora, se você estipula isso em, 12 meses, tudo bem, acho meio real, assim, juntar 2 mil por mês, né? Eu acho que você tem que ter um baita no salário para isso. Mas, às vezes, você divide isso, por exemplo, então eu posso juntar R$200 por mês. Sabendo que eu preciso de 20 mil, então quanto tempo eu vou ter que esperar para juntar os 20 mil e realizar esse sonho, entendeu? Então, esse tipo de planejamento, esse tipo de visualização é muito importante. Próximo item, encontre estratégias. Se uma estratégia falhou no passado, talvez seja a hora de tentar outra. Quem nunca conseguiu manter a academia pode se beneficiar de desafios em grupo ou aplicativos com metas compartilhadas. Quem quer ler mais pode encontrar motivação em um clube do livro. Não é natural que a gente tenha toda essa disciplina sozinha, por isso que dá muito certo termos mentores, personal trainers, chefes, professores. É mais fácil cumprir quando tem um outro mandando na gente, coloca Ana Lobo. Outra estratégia é considerar uma, entre aspas, penalidade como uma aposta com um amigo ou cumprir algo chato caso você não atinja essa meta. Ferramentas visuais como mood boards ou vision boards também podem ajudar a manter os objetivos em mente quando usados como papel de parede do celular ou em um local visível da casa. Concordo muito! Voltando ali no exemplo dos 20 mil, né? Então, eu preciso juntar 20 mil. Tá, mas pra quê? Sabe, por que esses 20 mil importam pra você? Se você faz um mood board disso, né? Se você coloca uma visualização disso na sua vida, eu quero esses 20 mil pra fazer uma viagem bem bacana com a minha família, pra um lugar legal, uma praia bonita, tipo, Fortaleza, não sei, sabe? Bota ali imagem de Fortaleza, bota a sua família junto, sabe? Monta ali como se fosse uma imagem de você realizando esse sonho. Hoje em dia a gente tem IA, né? Então pode pedir pra IA te ajudar, se for o caso. E, cara, mantenha essa foto perto, sabe? De você, assim, em lugares que você vai estar sempre vendo, porque isso vai ser um gás, entendeu? Você vai olhar para aquilo, você vai querer realizar, você vai querer viver aquilo. Então, muito bacana. Isso que ela falou de também, né, ter alguém cobrando, cara, realmente, assim, faz uma diferença, sabe? Você ter alguém. Se fala muito sobre o compromisso social, né? Então, quando você tem um desejo, algumas pessoas falam para você guardar para você. Se você tem um sonho, você não pode sair contando para as pessoas.
Mas existe o outro lado da moeda, né? Que é, se você sai contando para as pessoas seus sonhos, óbvio, você não vai sair contando para qualquer um, mas contando para as pessoas em quem você confia, essas pessoas vão te gerar um compromisso social, entendeu? Quando você rever essa pessoa de novo, ela vai tocar nesse assunto e falar, pô, e aí o seu sonho? O que você está fazendo para realizar, né? Como é que tá a realização dele e tal? Então, você compartilhar os seus sonhos com as pessoas ajuda demais, assim, a você se estimular e a você ter alguém do lado de fora te cobrando e te ajudando a relembrar, né? Se reconectar com esse sonho. E outro ponto que eu acho importante falar sobre isso também é que, cara, a gente é muito complexo. Então, assim, você achar uma estratégia que funcione para ti em uma determinada circunstância, não quer dizer que a mesma estratégia vai funcionar para todas as circunstâncias, para todos os âmbitos da sua vida. Tem coisas que você vai lidar melhor sozinho ou sozinha, né, dividindo ali o grande sonho em pequenas etapas. Só isso talvez já baste para te ajudar, para te, né, levar adiante na realização. Mas tem outras coisas que você vai precisar de outras estratégias. Você vai precisar de alguém te cobrando, você vai precisar de uma forma diferente de fazer, entendeu? Então, não se acomodar numa fórmula é muito importante. Tenta sempre encontrar a melhor estratégia para aquilo que você está almejando. Próximo item, revisão constante. Um erro comum é fazer o planejamento e não revisitá-lo. As especialistas recomendam reservar um dia fixo por mês para avaliar o que avançou, o que precisa ser ajustado e o que deve começar no período seguinte. Além disso, organizar a semana ajuda a lidar melhor com a falta de tempo típica da vida urbana. Quanto mais você conseguir gerenciar o seu tempo nessa loucura da vida, mais você conseguirá realizar suas metas, aconselha Ana. Tente transformar a rotina em sua aliada e não na sua prisão. Ajude a si mesmo com ideias realistas e hábitos que te ajudem na conquista. Vale questionar, por exemplo, se determinado hábito faz sentido naquele horário do dia. O processo precisa te divertir, te dar algum tipo de recompensa. Não dá para esperar que isso chegue só lá no final. O durante também importa, diz Gil. Cara, anotado, tá? Porque assim, tem alguns hábitos que eu tento adquirir ou mudar e é muito difícil porque para mim não é divertido. Por exemplo, fazer exercício, né? Até uma questão de saúde, eu preciso fazer exercício, preciso me exercitar. Mas eu não consigo, cara. Eu odeio fazer exercício. Eu fico irritado, eu fico estressado. Já tentei ir pra academia, né? Pra ter essa coisa do social, de sair da bolha ali da rotina. Mas me irrita, porque a academia é tudo lotado, assim, ficar revisando equipamento. Aí tem que ficar pedindo ajuda do professor e não sei o que, sabe? Ai, me irrita, não consigo, não gosto de ambiente de academia. Fica aqueles caras rosnando ali, né? Ai, não gosto, detesto. Em casa também tentei já malhar, mas aí não gosto, com dor, não sei se estou fazendo exercício direito, fico inseguro. Então, assim, não consigo me divertir, mas vou anotar essa dica aqui, vou tentar achar uma outra estratégia para fazer isso acontecer. E outro ponto que eu achei interessante, ela fala aqui, é sobre essa questão de gestão do tempo, com certeza, mas sobre essa questão de querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Aí no fim você acaba não fazendo nada. Então eu acho bem importante isso. Às vezes é melhor a gente priorizar uma coisa e fazer ela do início ao fim, do que, né, querer abraçar o mundo e no fim soltar tudo. Mude de rota. Os neurocientistas explicam que o cérebro tende a resistir a mudanças. Existe um pico de animação, mas diante das primeiras dificuldades, a tendência é recuar. Saber disso ajuda a insistir um pouco mais antes de desistir. Caso os obstáculos persistam, vale ajustar o plano. Entenda se realmente essa mudança traz mais problemas do que solução, além de avaliar os seus limites e ter certeza que aquilo faz sentido para você, diz Ana. O autoconhecimento vai ser a chave para entender também maneiras de te ajudar a vencer os obstáculos. Será que você está postergando apenas porque está cansada, por falta de dinheiro ou por algum medo de falhar? A gente se frustra quando não cumpre exatamente o que planejou, mas o planejamento é um rascunho. Ele pode e deve ser repensado, lembra Gil. Não cumprir um prazo não significa fracasso, apenas necessidade de ajustes. Aliás, eu lembrei um ponto que eu ia falar do outro. Deixa eu só voltar nele lá antes de seguir para esse daqui, tá? Que eu queria comentar da questão dos hábitos, né? Que um hábito que você já tem, ele é muito bom para te ajudar a criar novos hábitos, sabe? Então, por exemplo, se você já tem o hábito de escovar o dente, sei lá, depois de uma refeição, ou antes de dormir, ou o que seja. Vamos usar o exemplo aqui de escovar os dentes antes de dormir, tá? Então, se você já sabe que você vai escovar o dente todo dia antes de dormir,
usa isso como um gatilho para você, por exemplo, ler uma página de um livro logo depois que você escova o dente, sabe? E aí você vai empilhando esses hábitos. Ou, sei lá, você toma café da manhã e sai pra correr por 10 minutinhos, sei lá. Pra mim isso nunca funcionou, mas vai que pra você funciona. Sabe? Então, usar uma coisa que já existe na sua rotina pra servir de porta de entrada pra outra que você queira inserir, tá bom? Então, essa dica é muito importante. E agora sim, voltando aqui pra mudança de rota, cara, é muito importante isso de você reavaliar, né, o que você está fazendo, se faz sentido, se não faz, se você está seguindo a rota certa ou não. E não ter medo de mudar o rumo, sabe? Se você está vendo que não faz sentido, se isso está extrapolando algum limite seu. Então, zero apego, sabe? É igual criar filho. Você não só tem o filho e larga ele no mundo, entendeu? Você tem que educar, você tem que levar para a escola, né? Você tem que avaliar ali se ele está se tornando uma boa pessoa ou não, né? E como ajudar nisso. Então, acho bem bacana também essa dica. Eu tô gostando, tá, das dicas que tá aqui na matéria. Geralmente vocês sabem que eu tenho algumas questões com essas matérias que eu leio, mas essa eu gostei bastante. Nossa, essa próxima, gente, eu amo. Só pelo título já me pegou aqui, que é uma coisa que eu também falo muito pras pessoas. Melhor feito do que perfeito. Faz primeiro, depois aperfeiçoa, gente. Pelo amor de Deus. Não deixa esse perfeccionismo limitar você, sabe? Te prender. Mas vamos ver o que fala a matéria aqui sobre isso. Frustrações fazem parte do processo, seja por não cumprir todas as metas ou por priorizar uma área da vida em detrimento de outra. A rotina perfeita é a boa o suficiente. Ela tem muito a ver com a aproximação entre aquilo que eu me planejei a fazer e o que eu realmente consegui executar. Resume Gil. No entanto, muitas vezes colocamos mais tarefas do que nosso dia pode suportar. Com a semana praticamente preenchida por outras tarefas da vida, é preciso entender que talvez seja preciso focar em uma meta de cada vez. E isso é extremamente difícil para a gente, porque queremos tudo para ontem. É preciso paciência, opina Ana. Concordo, gente. Eu já tinha falado sobre isso, né, da gente se ocupar tanto ali, né, e acabar não terminando nada. Então é isso. Faz um negócio, termina, depois vai pro próximo. Divide, né, as coisas por ano, então eu acho que ter uma boa quantidade assim, de metas permite que você saiba em quais focar em determinados momentos do ano, para você não ficar nem, né, largado ali, parado e nem muito sobrecarregado. E questão de prioridade, né, gente? Porque é isso, às vezes quando você tá fazendo tudo é porque na verdade você não tá fazendo nada direito. Então, priorizar, sabe, tá presente, não fazer as coisas só por obrigação, achar um propósito naquilo. Eu sei que, né, a maioria de nós, para não dizer quase que todo mundo, a gente tem muitos deveres que a gente não consegue reavaliar, a gente não consegue mudar, porque, enfim, vem do trabalho, vem de uma imposição social, econômica, enfim. Mas, no que for possível, vamos delegar, sabe? Vamos cortar da nossa vida para a gente poder ter mais tempo e mais energia para lidar com aquilo que a gente quer. Por fim, vamos falar dos erros comuns. Se comparar demais com os outros. Na era das redes sociais, a sensação de inadequação é intensificada a cada postagem. Para muitos jovens, metas parecem inatingíveis, então nem se tenta. Concordo, gente. Muito cuidado com redes sociais. Isso daí é um abismo, assim, é um negócio que, cara, tá complicado, de verdade. Eu gostaria muito de poder deletar as minhas redes sociais, porque pra mim parece que a gente entra lá pra ver anúncio, vidas perfeitas e IA. Né? Porque hoje em dia você nem vê mais pessoas e conteúdos de verdade, é tudo gerado por IA. Quando não é IA, é anúncio de alguma coisa. Então, assim, tá bem complicado. E isso, obviamente, né, gera na gente uma necessidade de consumo, gera uma frustração, porque parece que a vida do outro tá perfeita e a nossa tá toda cagada. E eu sei que a gente já fala muito sobre isso, eu sei que todo mundo já tá cansado de saber disso, mas ainda assim o nosso cérebro parece que não processa, né, essas informações, ainda ele parece que se comparar e ser igual àquele mundinho perfeito. Escolher muitas metas para o seu ano, quanto menos compromissos, menores as chances de frustração. Eu não sei se eu concordo, tá, gente? É óbvio que a gente tem que ser objetivo, né? Então, aquilo que você quer de verdade, prioriza. Não fica só enchendo sua agenda, como a gente já falou, né? Não fica só botando linguiça ali pra dizer que você tá ocupado, que você não é uma pessoa com demanda e tal. Mas também não bota tão pouca coisa a um nível de que isso não vai te estimular, sabe? Ou que você vai começar a ser muito bem o ano, vai ver que você tá checando tudo ali e tal, tá dando tudo certo, e aí você vai desleixar, entendeu? Pro resto do ano.
Aconteceu muito já comigo isso de, eu vou priorizar 2, 3 coisas, e aí no fim, quando era tipo março, abril, eu já tava cumprindo quase tudo, e aí eu falei, vou abrir mão pro resto do ano. E aí meu ano virou um macaco, assim, sabe? Então acho que é importante, a gente tem 12 meses no ano, então assim, se você conseguir aí quebrar as suas metas em 12 coisas, né, pra você cumprir uma por mês, por exemplo, uma grande, né, pelo menos assim, pra você ter um calendário do tipo, eu sei o que eu tenho que focar esse mês, né, eu sei o que eu tô fazendo esse mês, tá construindo pro próximo, então acho interessante a gente ter essa narrativa da gente mesmo. Por fim, não entender quais são os seus limitadores, que é querer usar menos o celular, mas deixá-lo ao lado da cama, por exemplo, torna a mudança mais difícil. Concordo, gente, né, avaliar aí se a gente está sendo legal com as nossas próprias metas, se a gente está de fato se comprometendo com aquilo que a gente está propondo, que é isso, né? Quero dormir melhor, mas aí fica usando o celular até tarde, computador até tarde. Quero parar de usar o celular, mas tô sempre com ele na mão, sempre com ele no bolso. Então vamos pensar aí, né, qual que é a melhor forma de cumprir com essas questões. E por fim, queria trazer alguns outros pontos aqui que não estão na matéria, mas que eu acho importante falar, que é a injustiça com o mês de janeiro, né? Então, vamos com calma, é só o primeiro mês do ano, sabe? Eu sei que a gente tende a achar que a gente vai agora em janeiro já delimitar tudo que a gente quer pro ano, tudo que vai acontecer pro nosso ano, mas a gente sabe que a vida é uma caixinha de surpresas, como eu já falei, né? Tem imprevistos que acontecem pro bem, pro mal, então vamos pegar leve, sabe? Vamos traçar um plano inicial, mas vamos manter a mente aberta, com bastante flexibilidade para o que vai acontecer ao longo dos outros meses. Redes sociais são locais perfeitos para frustrações, para comparações, então vamos dar uma maneirada, vamos consumir de uma forma consciente, né, de uma forma crítica. Desejos saudáveis são diferentes de frustrações dos anos anteriores, então muito cuidado na hora de delimitar suas ambições para o ano, para você não dar muito ouvido para o que na verdade é uma frustração de um ano anterior, do que de fato algo que você quer, sabe? Isso pode ser uma grande armadilha para você, porque a fuga ela não é uma boa motivadora. Até para o começo ela é, mas ela não é sustentável ao longo do tempo, tá? O mito da transformação à meia-noite, então não acredita que só de mudar ali o ano já vai mudar você, vai mudar sua vida. A mudança ela vem de dentro, mas ela pode sim ser impulsionada por esse momento coletivo de virada, tá? É tipo começar uma dieta nova na segunda-feira, entendeu? É a deixa perfeita ali pra gente se motivar a mudar alguma coisa. Vai estar todo mundo nesse mood, vai estar todo mundo compartilhando, né, essa energia de mudança. Então aproveita, absorve isso pra dar o pontapé inicial, mas lembra que vem de dentro, tá? E é isso que vai te manter nesse ritmo por mais tempo do que só janeiro. Por fim, como já comentei também, flexibilidade. Dê-se um tempo maior para entender como os primeiros passos impactam a sua rotina, o seu emocional, os seus relacionamentos e a sua vida no geral, reajustando as suas expectativas conforme o ano avança. Isso porque, gente, a gente começa um hábito novo, isso vai impactar a nossa vida. Se a gente começa muito empolgado, a gente começa, né, a se matricular em um monte de coisa, começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo, e isso vai gerando um estresse, vai, né, talvez até gerando um burnout ali, então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar sempre de olho e flexibilizando, né? É isso. Tudo bem testar e depois ir cortando o que não faz sentido, mas cuidado para não se afobar nesse começo, tá bom? E agora vamos pro primeiro momento Vai com Tudo do ano. Bora lá? Vai com tudo ler O Poder do Hábito. No Vai com Tudo de hoje, a indicação é um livro que conversa direto com quem começa o ano cheio de planos e boa vontade. O Poder do Hábito, do jornalista Charles Duhigg. Gente, eu amo esse sobrenome, porque parece que eu tô soluçando quando eu falo. A proposta do livro é simples e poderosa. Entender como os hábitos funcionam de verdade. Duhigg mostra que boa parte do que a gente faz no automático segue um ciclo bem claro. Deixa, rotina e recompensa. Quando você entende esse mecanismo, você para de tratar a mudança de comportamento como uma força de vontade pura e começa a enxergar estratégia. E isso muda tudo, gente. O livro é cheio de histórias reais de pessoas comuns, atletas, empresas e até movimentos sociais que ajudam a transformar conceitos científicos em algo muito prático. Não é aquele tipo de leitura teórica que fica bonita na estante, mas que você, né, nunca vai aplicar, tá?
É o tipo de leitura, na verdade, que faz você parar, pensar e dizer: ok, isso aqui eu consigo aplicar amanhã mesmo. Não precisa nem terminar de ler o livro para já começar a aplicar alguns conceitos e dicas. Inclusive, spoiler, algumas coisas que eu falei aqui já estão no livro também, tá? Então você vai se familiarizar já com alguns conceitos só de ter ouvido esse podcast. Para quem está lidando com resoluções de ano novo, esse livro é quase um mapa. Ele não promete transformação instantânea nem soluções mágicas. Pelo contrário, ele mostra que mudar hábitos dá trabalho, mas que é possível quando você muda o foco do quero mudar tudo para o vou ajustar uma coisa de cada vez. Se você quer começar a se exercitar, ler mais, dormir melhor ou simplesmente parar de sabotar os seus próprios planos, o poder do hábito ajuda a trocar culpa por compreensão e a intenção por ação consistente. Então fica a dica, gente. Se você quer que a sua meta para este ano dure mais do que janeiro, vai com tudo nesse livro. Ele pode não mudar a sua vida da noite para o dia, mas com certeza muda a forma como você enxerga as escolhas que faz todos os dias. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem escutado mais um episódio até o final. Fica aqui o meu convite para vocês seguirem o podcast no Spotify ou se inscreverem no canal do YouTube, tá? Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Por falar em YouTube, aos domingos tem vídeo novo por lá, tá? Eu vou dar um tempinho, gente, porque meu computador ele tá passando por maus momentos. Então tá muito difícil para mim editar vídeo, tá? Então talvez em janeiro eu fique um pouco off do YouTube até eu resolver essa questão. Mas prometo que os vídeos vão voltar, tá? E aí vai ser de novo aos domingos. Também aproveita para me seguir nas redes sociais, @Renato Crovella. Eu deixo sempre por lá, né? Os avisos, os recadinhos, os lembretes. E no próximo episódio vai ser mais um episódio comemorativo. Por quê? Porque estarei comemorando meu aniversário, gente, na semana que vem. Então vou falar sobre aniversários, né? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, eu vou querer saber um pouquinho de vocês. Por falar nisso, comentem aqui quais são as resoluções de ano novo de vocês, o que vocês esperam para 2026, tá? Quero muito saber, quero muito trocar essa ideia com vocês. E é isso, gente. Chega por hoje. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!